Todos estão me ouvindo bem? Aí, ótimo. Beleza. Então, nós vivemos nessa grande imigrações, imigrações dos espíritos e que nós somos uma grande família universal. E eu comentava com Walter dessa grande miscigenação que é o nosso país, que abraçou todos os nossos irmãos de outras nacionalidades. E neste capítulo de hoje, o capítulo 11, item 35 a 42, Kardec vai nos apresentar sobre os nossos intervalos das nossas existências corporais. E esse texto nos convida às seguintes reflexões. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade. Erraticidade aqui, meus caros amigos, não é no sentido de errantes. Erraticidade é quando o espírito não está encarnado. Quando o espírito está encarnado, ele é uma alma encarnada. Ele está transitoriamente ligado ao corpo físico, que é o momento em que nós estamos agora. Somos almas encarnadas. Mas quando deixamos o corpo físico, nos tornamos espíritos e retornamos à erraticidade. A erraticidade quer dizer o mundo espiritual. O mundo onde nós habitamos, que é um mundo transitório a nível do planeta Terra, ainda é um mundo transitório. Não é que o espírito esteja errante. É um mundo transitório, tanto quanto o nosso mundo físico também é um mundo transitório. Então, quando ele diz de erraticidade, e que nesta erraticidade, que neste mundo espiritual, forma a população espiritual, ambiente da Terra, o mundo espiritual, ao derredor do nosso planeta Terra, forma outra população. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestre e espiritual desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, e migrações deste para aquele é o estado normal. Quando nós não estamos no corpo físico, imigramos, retornamos para o mundo espiritual. Na medida que há muitas desencarnações de retorno ao mundo espiritual, na mesma proporção há uma reencarnação de espíritos quem reencarna. Então é uma mão de dupla estrada. A estrada que liga o mundo físico para o mundo espiritual, quando nós retornamos, que todos os momentos, a todos os segundos, está tendo pessoas desencarnando e retornando para esse mundo espiritual, para essas outras sociedades espirituais, espalhado ao derredor do planeta Terra, como também há inúmeros espíritos que estão reencarnando em massa. Então, quando o Kardec, no item 36, ele diz assim: em certas épocas, perdão, eu vou interromper aqui para dar um recado a vocês que eu tinha esquecido. Me perdoe. É o seguinte, na próxima semana, dia 28, de hoje a 8, eu vou estar viajando, eu vou fazer uma viagem e eu vou estar em uma região que eu não vou ter condições de apresentar o estudo. Eu conversei com Ana Tereza e Ana Tereza convidou Roberto Sabadini, o nosso querido Roberto Sabadini, que apresenta o estudo do Livro dos Médios. É Roberto Sabadini que vai apresentar a próxima aula do estudo da Gênese, tá certo?
porque eu tinha comentado com o Diogo, mas Diogo também não vai ser possível, porque ele vai estar em um estudo aí, não vai ser possível. Então, na próxima semana eu não estarei presente e o nosso querido Roberto Sabadini vai apresentar o próximo capítulo do estudo para vocês, tá certo? Então, dando continuidade aqui, tá tudo certo, meus amigos? Para a semana, o nosso querido Roberto Sabadini, ok? Então, Senhor James, desculpa que interrompa você. Tem digamos, um período quando os capelinos se fizeram presentes... Walter, não antecipe não que eu vou falar, Walter. Fique seguro aí, eu vou comentar aqui. Eu só vou querer eu vou fazer comentário e na segunda parte eu passo para que todos vocês perguntem sobre os capelinos, que eu sei que é uma curiosidade de todos vocês, que é o tema que nós vamos estudar sobre a raça adâmica, que é o próximo item, tá certo? Então vamos lá. Em certas épocas determinadas, pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam em massas, mais ou menos consideráveis em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnados. Nós vimos isso nesses últimos 2 anos, não é? A Covid-19, uma pandemia que até o presente momento ceifou 6 milhões de vidas, 6 milhões de seres humanos perderam a vida vítima do Covid-19. Aqui no Brasil, 700 mil pessoas retornaram ao mundo espiritual. Então, quando Kardec diz que em épocas determinadas, pela sabedoria divina, essas imigrações, esses 6 milhões de espíritos que desencarnaram vítima da Covid, fora de outras doenças que tiveram. Mas vamos fixar na Covid-19. Então essa Covid ceifou 6 milhões de seres humanos em 2 anos, quase 3 anos. Essa população de 6 milhões de espíritos que desencarnaram, de seres humanos, imigraram para o mundo espiritual. E também uma nova população de espíritos estão reencarnando. Há uma nova modelagem, uma nova modificação, como vocês vão ver mais adiante. Então, estas pandemias, como ele vai dizer aqui, periodicamente ocorre sobre a humanidade, como ele diz, não é? Que são os flagelos destruidores e os cataclismos, os flagelos destruidores, os cataclismos, deve, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento, de renovação da população corporal do globo e de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essa catástrofe se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, ele apenas mudam de planos, em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Ou seja, como a Covid-19,
que no século XXI ceifou 6 milhões de vidas. Em 2004, a onda gigante, a tsunami, ceifou 300 mil vidas. Esses últimos cataclismos que ocorreram aqui no Brasil, em dezembro do ano passado, as grandes chuvas ceifou milhares de vidas aqui no estado da Bahia, no Nordeste brasileiro. Esses grandes cataclismos que ocorrem, como ele vai dizer aqui, é como se fosse um processo de renovação espiritual. Por incrível que pareça, nós achamos que é algo negativo, mas tudo isso faz parte de uma grande programação para a renovação espiritual da humanidade. E todos nós estamos sujeitos, todos estamos dentro destas leis de renovação. Então, quando ele diz assim, as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressa o progresso social, sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso. Só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Ou seja, minha amiga Belanísia, esse processo de cataclismos, não é? De grandes pandemias que ceifam milhões de seres humanos, como foi a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no início do século XX, eles têm esse papel de haver uma renovação espiritual da humanidade. E após esses cataclismos, essas grandes crises mundiais, vem um período de renovação. E olha que nós estamos no olho do furacão. Neste exato momento, nós estamos nesse momento de grandes mudanças, de grandes renovações. As revoluções emocionais, as revoluções espirituais que estamos passando neste exato momento, as nossas crises de identidade, a busca do nosso próprio autoencontro, nós estamos tentando nos agarrar em algo que nos dê sustentabilidade, enquanto nós estamos inseridos dentro deste contexto desta sociedade contemporânea ou odierna, que está no seu processo de transformação. Então, sempre após uma tempestade, vem um período de bonança. Esse período de bonança é um período de maior estabilidade emocional e estabilidade espiritual. Mas no atual momento, nós estamos atravessando a nível planetário, a nível de humanidade, esses momentos da grande transição. A grande transição que todos nós falamos ao longo das últimas décadas, estamos nela. Todos vocês, todos nós, estamos inseridos dentro desse processo de transição e vocês estão sentindo na pele. É este momento, como eu comentava ontem com Reginalva, que é o momento em que você tem que dar o seu testemunho desta grande renovação, porque após uma tempestade, as folhas secas de uma árvore caem para se renovar e nascer novos frutos, novas folhas. As folhas secas de uma grande árvore, com a ventania, vai todas para o chão. E aquela árvore que ficou com as folhas secas, elas se renovam e surgem novas folhas. A árvore se renova. Assim é a árvore espiritual nossa. A árvore genealógica espiritual da humanidade, ela está constantemente nesse processo de renovação, não é? Então, no item 37, ele diz assim: essa transfusão
que se efetua entre a população encarnada e desencarnada, ele colocou aqui transfusão. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e a desencarnada de um planeta igualmente se efetua entre os mundos, que individualmente, nas condições normais, quer por massas, em circunstâncias especiais. Então, ele está dizendo que há essa imigração e imigração entre mundos, entre planetas. Pois, olha o que ele diz aqui, minha amiga Tereza. Boa noite, Tereza. Pois, imigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos. Ou seja, estamos sempre, não é isso, Deia? Estamos sempre recebendo espíritos oriundos de outros planetas para renovar a humanidade, para trazer, vamos dizer assim, uma mentalidade mais avançada para ajudar os espíritos primitivos que ora ainda vivem aqui na Terra, né? Novas raças. E aí ele vai dizer: novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes constitui novas raças de homens. Espíritos oriundos de outros planetas, como eu já comentei. Eu vou falar de exilados de Capela e vou mandar para vocês a palestra que eu fiz no Simpósio Espírita no domingo passado, lá na cidade de Dias d'Ávila, que eu fiz uma palestra sobre a vinda dos exilados de Capela para o planeta Terra. E a palestra está lá na íntegra. Eu vou falar aqui dos exilados de Capela de forma bem objetiva, mas na palestra está tudo lá na íntegra e eu vou mandar essa palestra aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história dos capelinos. Então, ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhes é peculiar. A raça corpórea, né, que venham animar, para isso só necessita de que novos corpos sejam criados, para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. O que Kardec está querendo dizer que os capelinos, exilados de Capela, os espíritos que habitam a estrela de Alcione, os espíritos que habitam o planeta Sírius, os espíritos que habitam Júpiter. Júpiter é um planeta habitado por espíritos que é uma população bem maior do que a nossa. Só que a densidade desses espíritos habitantes em Júpiter, eles têm outras vibrações, outras densidades, que não é essa densidade corporal nossa. Nesses planetas mais evoluídos, como Júpiter, uma criança de 5 anos de idade aqui na Terra, em Júpiter, tem 300 anos de idade. É isso mesmo que vocês ouviram. A idade cronológica dos habitantes de Júpiter é bem diferente da nossa, porque nós vivemos de uma estadia na Terra muito curta. A nossa existência na Terra é muito efêmera. Mas, James, viver 100 anos, mas 100 anos em um corpo físico é muito doloroso. Os corpos que nós habitamos, ele está sujeito às 4 estações do clima do planeta Terra. Os nossos corpos estão sempre no seu processo de modificações,
de transformações por conta do clima da Terra. A mudança do ecossistema da Terra impacta muito os corpos que nós habitamos. Esse corpo físico que serve de tabernáculo transitório para o espírito encarnado, ele está sujeito às alterações de uma hora para outra, como vocês acabaram de ver. Um simples vírus invisível colocou o planeta Terra em lockdown. Um simples vírus destruiu uma parcela da sociedade humana. Então nós somos muito vulneráveis por conta da densidade física que nós ainda possuímos. Essa densidade física é proporcional à evolução espiritual em que o planeta se encontra. Portanto, em Júpiter, os espíritos têm outra vida. A rotação de Júpiter é bem diferente da nossa rotação. Plutão tem outra rotação e cada planeta tem uma densidade, tem uma rotação e que, por fato destas questões, o espírito ele vibra na mesma densidade em que o seu planeta vibra. Então, quando ele diz assim, uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Ou seja, esses espíritos de Júpiter, de Alcione, os exilados de Capela, eles vêm para a Terra, neste intercâmbio. Nós não fazemos intercâmbio para o Canadá. O Canadá agora é a bola da vez. Intercâmbio com o Canadá, intercâmbio com a França, intercâmbio com a Inglaterra, em que nós mandamos os nossos filhos fazer intercâmbio em outro país, não é? Intercâmbio em Lisboa. Lisboa hoje é uma das cidades que mais está recebendo jovens de várias partes do mundo neste intercâmbio de TI, de tecnologia da informação, que é a bola da vez. Então esses mundos também, eles mandam esses espíritos para fazer intercâmbio na Terra, com o objetivo de nos ajudar aos espíritos primitivos, que esses espíritos oriundos de outros planetas pudesse ajudar o progresso dessa raça primitiva, que é o Homo de Neandertal, que é o Homo de Cro-Magnon, que é o Homo habilis, ao homem da pré-história, que são os nativos do planeta Terra, para que esta raça primitiva na Terra evoluísse, os espíritos, os governadores espirituais, Deus, junto com os co-criadores em plano maior, como o Cristo planetário, cada planeta, cada constelação estelar tem um diretor espiritual, tem um engenheiro espiritual. Então eles retiram de uma região, de um planeta mais evoluído, e nesses planetas mais evoluídos, eles trazem espíritos para ajudar o progresso da humanidade. Então, o capítulo que fala sobre a raça adâmica, há uma diferença entre a raça adâmica, que são os exilados de Capela. Está lá no Velho Testamento que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Adão e Eva, Eva e Adão, ou Adão e Eva, não é? Nada mais é do que uma simbologia da cultura hebraica e que é uma raça adâmica. Essa raça adâmica é os exilados de Capela. Há uma grande diferença entre os exilados de Capela e dos espíritos de Alcione que estão reencarnando agora. Qual é a diferença? Os exilados de Capela, Capela é uma estrela pertencente à constelação de Cocheiro, e nesta constelação de Cocheiro, o planeta Capela atingiu um ápice de evolução tal que a humanidade lá
espíritos estavam atrapalhando o progresso moral daquela humanidade. E esses espíritos revoltosos, esses espíritos rebeldes de Capela, tiveram que ser expulsos do seu planeta e exilado em um planeta primitivo, em um planeta mais inferior à Capela. E que planeta seria esse? Aonde esses espíritos revoltosos, esses espíritos rebeldes de Capela, iria ficar prisioneiro transitoriamente em um mundo mais primitivo, e que neste mundo primitivo era habitado por espíritos primitivos, espíritos da pré-história. Seria o planeta Terra. Os exilados de Capela eram espíritos revoltosos. Mas os espíritos de Alcione, que neste exato momento, desses últimos 40 anos para cá, Filomeno de Miranda vai dizer que nos últimos 40, 50 anos, meia década mais ou menos, há uma reencarnação em massa de espíritos de Alcione. Esses espíritos de Alcione não são exilados. Os espíritos de Alcione não são espíritos rebeldes, são missionários que estão vindo pelo seu próprio livre-arbítrio para ajudar o progresso da humanidade. Então, quando Kardec aborda a raça adâmica, e que Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, vai falar sobre os exilados de Capela. E aí, o que é que ele diz aqui? De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, não é? Vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, a raça adâmica, como eu expliquei. E por que essa razão mesma chamada raça adâmica? Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aqui chegaram os europeus. Quando Cabral chegou no Brasil, já tinha uma raça de indígenas, de primitivos, mais adiantada do que as que tinham precedido neste planeta. A raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente e que impele ao progresso todas as outras. O livro A Gênese do Velho Testamento, a Gênese, nolo mostra, desde os primórdios inusitados, aptas às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, que é o homem da pré-história, que já vivia aqui, como eu deixei claro. E hoje eu quero a participação de vocês, viu? Eu vou abrir daqui a pouco para os questionamentos sobre os exilados de Capela. Mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Espíritos progredidos bastantes de outros mundos, não é? Tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra e nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos genealógicos. Ou seja, ele vai dizer que no estado atual dos conhecimentos, Kardec diz que não é admissível a doutrina segundo a qual todo gênero humano procede de uma individualidade única. Ou seja, quando os exilados de Capela, os capelinos, chegaram à Terra, eles já encontraram esses homens primitivos. Iria surgir 4 grandes civilizações. Esses espíritos, antes de reencarnar na Terra, aproximadamente 30 mil anos atrás, entre 30 mil, 25 a 30 mil anos, iria surgir 4 grandes civilizações. A primeira grande civilização que iria surgir é a civilização egípcia. Os egípcios, aqueles espíritos reencarnados
no Baixo Nilo, eles eram de uma casta de Capela e que reencarnou na Terra para trazer o conhecimento do magnetismo. A civilização egípcia, oriunda de Capela, eles iriam formar, com os primeiros habitantes de Capela, eles iriam formar o que é conhecido, há uma discussão entre os estudiosos do continente da Lemúria ou Atlântida, que desapareceu ao longo dos milhões de milhares de anos, que foi povoada pelos primeiros habitantes, pelos primeiros espíritos reencarnados de Capela. E esses egípcios queriam construir as grandes pirâmides. Eles detinham esta tecnologia da engenharia, do conhecimento de embalsamar corpos. E teríamos também outra casta, que é considerada a civilização mais antiga da humanidade, que é a civilização hindu, a civilização dos arianos. A Índia tem 7.000 anos de história. Então a Índia também é oriundo desses espíritos de Capela. E dentro dos arianos, uma árvore genealógica dos arianos, e que é uma árvore genealógica primitiva, essa árvore genealógica primitiva dos arianos, dos hindus, não é? E que em seus movimentos evolutivos iria constituir o que nós conhecemos hoje como continente europeu, a família indo-europeia. Essa família indo-europeia procederam, vamos dizer assim, dos troncos genealógicos da família, desta família indo-europeia. E que na maioria desses espíritos são espíritos revoltados de Capela, aqueles espíritos revoltados de Capela. Esses índios europeus, esses arianos, eram os mais revoltados de todos, os mais cabeça dura de espíritos que estavam atrapalhando o progresso lá em Capela, não é? E daí iria surgir o que nós chamamos do povo de Israel. Os espíritos que construíram a civilização orgulhosa dos judeus e dos hebreus também tem essa árvore genealógica espiritual de Capela. E o povo hebreu, não é? Os judeus, que também é dessa raça capelinas, eles são os únicos que cultuavam um único Deus. Era uma civilização que sempre tinha a esperança de um dia retornar ao seu mundo de origem, ao seu planeta de origem. Eles tinham isso. E Moisés, que pertence a essa árvore genealógica dos hebreus, Moisés, ele tinha no seu inconsciente profundo essas velhas reminiscências de um mundo tão distante. Então, essas árvores genealógica e espiritual, oriunda de Capela, iria dar o que nós chamamos hoje dos latinos, dos europeus e de todos nós. Não sabemos se nós temos, ou melhor, eu comentei isso na semana passada, me perdoe, mas eu comentei na semana passada de que nós temos um DNA do homem de Neandertal. Não foi isso que eu falei? Porque o Prêmio Nobel da Paz, ele descobriu uma cadeia genética do DNA do homem de Neandertal semelhante ao DNA que nós temos. Ou seja, nós temos um mosaico de DNA do homem de Neandertal e desses seres de outras estrelas, de capelinos, de outros planetas. Olha que coisa bacana, não é, Bela Nízia?
em saber que você é um espírito interestelar, Belanísia. Olha que coisa. Você, Reginalva, não é apenas uma professora aqui em Salvador, você é uma professora cósmica espiritual. Você percebeu, minha amiga Eliana, filha de Dona Balbina? Não esqueci o nome de Dona Balbina não, viu, Eliana? Dona Balbina, esse nome me lembra muita coisa. Dona Balbina foi minha professora, diretora da escola, na escola primária. E a professora Balbina... que te ouvindo. E Dona Balbina... Tá ouvindo, Dona Balbina? Dona Balbina, a professora Balbina, em 1974, diretora da escola Augusto Chomplone, o nome dela era professora Balbina, e foi a professora Balbina que disse para minha mãe, eu vou dar uma pausa aqui do estudo da Gênesis, foi a professora Balbina, que era diretora da escola Augusto Chomplone, que disse o seguinte, Dona Vanilda, minha mãe, eu gostaria que James se vestisse de Papai Noel, que ele vai ser o Papai Noel da escola. Até hoje eu não perdoei a professora Balbina, porque eu me vesti de Papai Noel e quando eu cheguei na escola os meninos gritaram, professora Balbina, a senhora já viu algum Papai Noel preto, professora Balbina? Eu sofri o meu primeiro bullying, não é? Aos 13 anos de idade, porque os meninos diziam que não existia Papai Noel preto naquela época. Mas passou, viu, Dona Balbina? Eu já estou recuperado. Dona Balbina hoje já está no plano espiritual. Eu agradeço muito a ela pelo que eu sou hoje. Só que ela dizia que eu era um aluno muito danado. Eu não me achava um menino danado, viu, Dona Balbina? Enfim, voltando aos capelinos. Então, muitos de nós, Dona Balbina, podemos ter ainda esse DNA, essa genética desses seres interestelar. Então, Dona Balbina, Dona Eliana, filha de Dona Balbina, todos vocês que estão aqui conosco, pode ter este DNA cósmico, ou podemos arriscar, não é ideia? Podemos arriscar que nós somos um alienígena cósmico reencarnado na Terra. Faça a leitura do que nós estamos estudando. Nós não somos apenas um cidadão do planeta Terra. Somos um cidadão do universo. Então, quando ele diz assim, né? No item 40, Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens soberanamente inteligentes, pois que desde a segunda geração constrói cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. Ou seja, Adão e Eva é um simbolismo, tá certo? Que representa o paraíso perdido. Esse paraíso perdido, como eu expliquei anteriormente, não é? Que é Capela. E aí ele vai dizer no item 41. Eu vou resumir aqui para abrir para a participação de todos. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. O Velho Testamento é de forma simbólica criada pela cultura hebraica. Os hebreus, que eram pastoreiros, eram agricultores, a maioria eram pastoreiros, eles eram contadores de histórias. Imagine os hebreus há 4.000 anos atrás, a comunicação dele era com o cosmos, com o universo, com a natureza. A relação dessas civilizações primitivas era com a natureza. Então ele contava o tempo e espaço com a mudança do clima da Terra. Então, na realidade, o que é narrado no Velho Testamento é um simbolismo da história desses espíritos mais evoluídos que vieram de Capela e reencarnaram na Terra
e que houve esse cruzamento com os homens da pré-história, os homens primitivos, não é? Que recentemente a antropologia genética descobriu que o homem de Neandertal, eu vi essa semana agora, viu, meus amigos, uma reportagem que o homem de Neandertal conviveu com o Homo sapiens, que somos nós, o Homo sapiens somos nós, e que houve uma convivência de milênios entre o Homo sapiens e o Homo sapiens, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens, houve um cruzamento. Cruzou, houve um aperfeiçoamento na sua genética, e daí esses espíritos de capela começaram a habitar corpos mais adequados, mais potencializados com seu cérebro, usando mais a inteligência, não é? Então, quando ele diz assim, sem falar, independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa, que remota, dizem, há 30 mil anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3.000 anos antes da era cristã. 1.000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não consentem hoje dúvida alguma quanto às relações que existiram entre a América e os antigos egípcios. Ou seja, cai por terra em achar que Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra. Ainda mais evidente, ele vai dizendo aqui no item 42, e já vamos concluindo. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita, com a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família. Não era numerosa no ano de 1656, daquele patriarca, que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, já o Egito era um poderoso império que teria sido povoado, sem falar de outros países. Ou seja, que houve um grande dilúvio, houve um grande cataclismo, as placas tectônicas do planeta Terra sacudiram, criaram ondas gigantes, e uma parte de alguns continentes foram tomados. Esses grandes cataclismos, esses grandes dilúvios, sempre ocorreram. Então, a teoria da Gênese do Velho Testamento, de dizer que Adão e Eva foram os primeiros habitantes, quando Cabral e Cristóvão Colombo chegaram às Américas, aqui já tinha as civilizações mais antigas. Os incas já viviam aqui. A cultura maia, a cultura asteca já tem milênios de civilizações que eram super avançadas. Então o planeta Terra, ele foi povoado nos últimos 200 mil anos. Então, com essas nossas considerações, eu vou abrir para o comentário de todos vocês e as suas considerações. É com vocês. O senhor James, está se falando de que todas as pandemias que fueron acontecidas para el ser humano, todo surgió no, los que estamos vivos, tenemos un sistema de DNA diferente a los que están
ao que passaram para a espiritualidade. Não sei que veracidade tem, mas foi um comentário na internet que surgiu falando assim que todos que são, digamos assim, sobrevivientes de esa grande pandemia temos um DNA completamente diferente. Eso a título informativo. Y o quando foi que dieron origem aos capelinos? Foi nos primórdios da existência humana? Eu falei que a cronologia da Terra data aproximadamente que a visita desses capelinos à Terra, esses espíritos oriundos de Capela, eles começaram a reencarnar aqui na Terra aproximadamente há 10 mil anos. E a Índia tem 7 mil anos de história, que é a civilização mais antiga, como eu falava da civilização dos arianos. Então, é nessa faixa de aproximadamente 10 mil anos que esses espíritos oriundos de Capela começaram a reencarnar na Terra e ter essa troca, dessa fusão genética para surgir o desenvolvimento das grandes civilizações como nós observamos. Certamente, se os capelinos não tivessem vindo à Terra para ajudar a impulsionar a humanidade, nós não estaríamos no nível em que nós nos encontramos hoje. Não é verdade? O que é que você me diz, Dea? Dea parece que é lá de Capela. Abra aí o microfone, Dea. Acho que Dea acabou saindo aí. Oi, Dea. O microfone está fechado. Agora. Oi, Jenny. Boa noite, pessoal. Eu acho que quando a gente toma conhecimento sobre os exilados de Capela, eu acho que responde a uma série de questões que a gente para e vai olhar lá para o nosso passado, a nossa origem, e é a explicação assim, muito interessante, é a fonte, né, que a gente vai encontrar sobre o nosso progresso, as informações que a gente vai achar sobre o nosso progresso, e abre um leque de opções, de conhecimento, né, de onde nós viemos. Porque a partir do momento que a gente começa a compreender que nós não somos daqui, que nós estamos daqui, e qual a fonte desse nosso progresso, a fonte desses espíritos que vieram habitar aqui o planeta, como são seres primitivos, e eles vieram para o nosso planeta, ou melhor, muitos de nós, né, que ainda estamos por aqui, e num processo que vai aclarando para a gente, porque quando se fala que você vai para outro planeta, porque a pessoa ainda não conseguiu evoluir o suficiente para continuar habitando um planeta, e está num processo de ascensão, e ela vai precisar ir para um planeta primitivo, menos evoluído. As pessoas muitas vezes ficam assim, meu Deus, será que eu vou para lá, será que eu não vou? Mas fica muito claro que todos nós teremos sempre a oportunidade de evoluir. Então, acho que Capela é um bom exemplo para isso. E, a propósito, James, eu já ia te perguntar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seres primitivos, os seres selvagens e os índios. Porque nem todo indígena, nós sabemos, é um ser selvagem. Mas, muitas vezes, as pessoas confundem o ser selvagem com o ser indígena. Na atual, vamos falar aqui do nosso território brasileiro. Eu vou falar do território brasileiro porque eu conheço algumas comunidades indígenas. A comunidade Tupinambá, a comunidade Pataxó,
algumas que eu conheço, que eu já tive contato com alguns pajés, enfim. E conversando com eles, são espíritos que habitam essas comunidades indígenas no nível da sua evolução. São espíritos que estão no seu processo de evolução. E como nós, vamos dizer assim, eu acho que de forma, não sei se eu devo colocar essa palavra, nós de civilizações mais esclarecida, entre aspas, esclarecida entre aspas, não é? Nós temos o dever, a obrigação de ajudar esses espíritos que habitam as selvas, que vivem nas grandes matas, nas grandes selvas, para ajudá-los no seu desenvolvimento espiritual. São espíritos que também, estão no seu processo de evolução, que é diferente. Os indígenas é diferente da raça primitiva que eu estava falando. A raça primitiva do homem de Neandertal eram raças de 200 mil anos atrás, de 30 mil anos atrás, que eram espíritos ainda no seu estágio de primitividade, habitando aquele corpo. Um exemplo disso foi o próprio Marechal Rondon. Marechal Rondon, e que eu considero ele, eu tenho uma referência do Marechal Rondon como o maior indigenista do século XX, e quando, no início do século, ele teve contato com aquelas tribos primitivas que não tinham contato com o humano, e que muitos deles ainda matavam o seu inimigo e comia a carne humana quando eles matavam. E Marechal Rondon dizia que era da cultura daquela raça primitiva, daqueles espíritos primitivos, não é? Que ainda estava, vamos dizer assim, no seu processo de infância, e que com o passar das suas sucessivas reencarnações, eles vão se aprimorando. Como, por exemplo, nós não desencarnamos, reencarnamos, os índios desencarnam e reencarnam. E cada reencarnação de um índio daquele, eles vão progredindo espiritualmente, não é? Eles vão progredindo. Para que vocês tenham uma ideia, Al Capone, o grande gangster de Chicago, e vocês conhecem a história de Al Capone. Al Capone, com todo o seu grupo de gangster que traficavam bebida alcoólica e que o governo americano vivia em guerra com o grupo de Al Capone. E Al Capone aterrorizava a cidade de Chicago. No livro do professor Deolinda Amorim, cujo título do livro se chama Espiritismo e Criminologia. O Espiritismo e a Criminologia, ou seja, o Espiritismo e o Direito Penal, não é? Deolinda Amorim vai dizer neste livro que aquela comunidade de Al Capone, que queria tomar a cidade de Chicago, era a reencarnação dela. Aqueles gangsters que estavam aterrorizando Chicago na década de 20, era a reencarnação dos índios pele vermelha. Eram os índios que eram os proprietários da terra norte-americana. Quando eu vejo, o que eu vou dizer aqui é apenas como é que eu posso dizer? Eu vou pedir a vocês que é apenas uma hipótese, eu não estou fazendo afirmação, por favor. Não é uma afirmação, é uma hipótese diante dos nossos estudos. Quando eu vejo grupos revoltosos
habitando as grandes metrópoles, grupos de facções, essas grandes facções, uma atacando outra, querendo ter espaço. Eu fico me lembrando como se fosse assim, espíritos muito ainda endurecidos, querendo retomar o seu espaço que eles tinham anteriormente. Espíritos que não se coadunam com esta sociedade. Quando a gente vê essas brigas de facções, de espíritos ainda muito endurecidos, e que convivem conosco, divide o mesmo espaço conosco, na mesma sociedade, que há guerras de tráfico entre esses indivíduos, guerreando como se fossem tribos, uma facção atacando outra facção, como se fossem tribos. Então, essas facções refletem o psiquismo espiritual deles quando eles estavam no mundo espiritual. E que, quando eles reencarnam, eles não se adaptam à nossa sociedade. Reencarnam como muitos de pessoas que a gente conhece. Meu filho nasceu, dei toda a educação e ele se tornou um traficante de drogas, se tornou, enfim. E Deolinda Morim, nesse livro, Espiritismo e Criminologia, e Deolinda Morim vai dizer que há espíritos que reencarnam com a predisposição para o homicídio, como há espíritos que reencarnam trazendo a predisposição para o suicídio, e que cabe aos pais educá-los, mudar a sua tendência. É um dos livros brilhantes que eu já li, que fala sobre a antropologia do direito penal desses espíritos. Deu para entender a ideia? Então, assim, nós vivemos numa comunidade de 8 bilhões de seres humanos. Eu comentava com o Walter, o argentino, que tem uma comunidade na Argentina, numa cidadezinha entre a Argentina e a Bolívia, tem uma comunidade que habita essa região, que os bolivianos, os argentinos que estão ali naquela fronteira entre a Argentina e a Bolívia, eles têm uma altura de aproximadamente 1,40 m de altura. Você vai na feira que eles armam lá, as barracas das feiras, é tudo baixinho. As barracas é tudo baixinho, porque são uma comunidade de pessoas baixas. E quando chega alguém do sul do Brasil com 1,70 m, é um verdadeiro gigante. Ou seja, cada país tem a sua raça, a sua etnia, o seu desenvolvimento espiritual. E que nós estamos aqui, neste planeta, evoluindo em coletividade. Então, o que eu vejo assim, hoje estamos aqui, mas quem sabe se amanhã, nas futuras reencarnações, não poderemos reencarnar em um país para ajudar essas comunidades, outras culturas, hein, Reginalva? O que é que você me diria, Reginalva? Com o conhecimento que você está adquirindo hoje, eu estou perguntando a Reginalva, mas estou perguntando a Deia, e estou perguntando a todos vocês. Que tal então, Deia e Reginalva, planejar a futura reencarnação de vocês para você reencarnar na Mongólia, no interior da Mongólia? Abra aí o fone de ouvido, o áudio, Deia. Não é fácil não, mas eu acho que quando você se prepara, é diferente de agora você ir para a Mongólia. Você já vai nascer, já vai reencarnar, você já vem com o corpo preparado para habitar essa região. É diferente. A gente já vai estar mais ou menos que preparada para tal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é evidente, você sempre reencarnou aqui no Brasil, não é? Vamos dizer, né? O Brasil só tem 500 anos.
Há 1000 anos atrás, nós estávamos reencarnando em outras partes do planeta Terra. Mas vamos dizer que você teve várias reencarnações aqui no Brasil. Vamos supor que Dona Dea teve várias reencarnações aqui no Brasil. Só que a próxima reencarnação vai ser na Mongólia. É claro que quando ela reencarnar na Mongólia, ela vai ter, no seu inconsciente profundo, ela vai ter umas reminiscências do passado, ela vai ter um padrão emocional diferenciado. É sim. Percebeu, Reginalva? Vocês entenderam aonde é que eu estou querendo chegar? Aí Jesus, perdão, o mentor espiritual de Reginalva, o mentor espiritual de Ideia, de Dona Balbina, de todos vocês, o mentor espiritual de todos nós, diz assim: bom, ali no grupo de estudo da Gênese, da Casa do Caminho, há um grupo de companheiros que estão estudando Espiritismo. Esse grupo que estão se aprofundando no Espiritismo, nós vamos planejar a futura reencarnação deles, de todos nós, na Mongólia. Como é que não vai ser? Porque você viajar hoje para a Mongólia, você vai ter um impacto de cultura completamente diferente. Você vai ter um impacto de cultura completamente diferente, mas você vai voltar para o seu país de origem. Você vai lá na Mongólia, vai conhecer Shangri-La, vai conhecer aquela região do Himalaia, mas você está com um bilhete de passagem comprada para voltar para o Brasil. E você vai continuar sendo brasileiro. Mas na reencarnação não, você vai reencarnar em um país estranho. E que você está naquele país para ajudar aquela sociedade, aquela civilização, aquele povo, levando o conhecimento que você adquiriu nas suas últimas existências. É isso que acontece, a pluralidade das existências entre mundos. Não é, Belanísia? Em vez de Belanísia ir lá para a Mongólia, vamos mandar Belanísia ir lá para o Afeganistão. Pode ir, Belanísia? Abre o fone aí, Belanísia. Se a gente está se preparando, né, para o que vier aí sobre a espiritualidade. Então, a gente já está estudando mais de 3 anos, não é isso? Então, eu acho que nós todos estamos aí no grupo, tem possibilidade. Eu estudo pra caramba, certo? Mas não é possível que eu vou me dar mal quando eu chegar lá. Eu não vou passar o que eu aprendi, não é? Pelo menos eu vou ficar assim, olhando, não. Aquilo ali eu sei porque é assim, assim, assim. Então, eu não vou passar vergonha, não. Mesmo com a minha dificuldade, né? Na minha prova de expiação. Então imagine... É isso aí. Pois é, então imagine o impacto emocional que os capelinhos tiveram quando aqui chegaram na Terra, em um planeta primitivo. Imagine o impacto emocional que os espíritos de Alcione estão tendo neste exato momento. Espíritos dóceis. Os espíritos de Alcione são espíritos que não têm um karma, não têm expiação, não têm provação. Não são espíritos comprometidos com as suas vidas passadas. São espíritos iluminados. Espíritos que têm um perispírito altamente iluminado que está diminuindo a sua densidade energética para se acoplar à densidade do nosso perispírito para reencarnar como missionários e se adaptar e tentar compreender a nossa racionalidade. Isso está acontecendo agora, com esses espíritos que estão reencarnando em massa de Alcione, que é chamado de crianças índigos, de crianças cristais,
crianças índigos e cristais são crianças que têm a aura azul, a aura de cristais. É essa geração de espíritos, de crianças, e que chamam de crianças detonadoras de valores, crianças que estão questionando a nossa postura, está fazendo a gente pensar. São espíritos de padrões emocionais altamente elevados e que eles estão vindo para a Terra com a grande missão de nos alertar para que amanhã a gente não seja expulso deste planeta para um planeta primitivo, como aconteceu com os capelinos. Porque há sempre intercâmbio entre mundos. Para que a gente não seja expulso do planeta Terra como rebeldes, então é melhor a gente se corrigir. Você percebeu, né? É necessário que a gente se corrija nas nossas sucessivas reencarnações, melhorando, aprendendo, como Bela Nísia falou, não só adquirir o conhecimento, mas colocar na prática o que você está aprendendo na sua vida cotidiana, na sua vida relacional, nessa luta com nós mesmos. Então, para que você amanhã não seja expulso e vá habitar planetas mais primitivos, com a densidade mais pesada do que o nosso planeta Terra. Que esse planeta é lindo demais. Olha, eu amo o planeta Terra, não é? Amamos o planeta Terra. Se você ama o planeta Terra, então cuide bem do planeta Terra. Cuidar bem do planeta Terra significa cuide bem do tipo de pensamento que você está vibrando para o universo, para a Terra. A Mãe Gaia, ela sente a sua vibração psíquica. A Mãe Gaia capta os teus pensamentos. Como dizia o Sai Baba, a vibração da luz espanta as vibrações das trevas. Quando nós aumentamos a nossa luz, enxergamos mais a nossa própria realidade diante da Mãe Gaia. Então nós somos essa grande luz, cada um, iluminando, tecendo a teia da vida para este grande cosmos, tecendo essa comunicação da teia da vida com as infinitas possibilidades que o universo nos oferece como cidadão do universo, como cidadão do cosmos. Portanto, então esse é o estudo de hoje. Nós vamos chegando aqui ao final. Se alguém não tem mais alguns questionamentos, alguém quer perguntar mais alguma coisa, que eu já vou encerrar. Ainda dá tempo, gente? Dá. Uma perguntinha. Assim, então a gente pode classificar com má vontade, que eu acho que essa mania é o protestantismo, que insiste até hoje em que o ser humano descende de Adão e Eva. Porque no passado não existia ciência, como a gente conhece hoje, não tinha maior esclarecimento. Mas estamos em 2022 e ainda tem religiões que pregam que o homem descende de Adão e Eva. Meio complicado, não é? É o que nós falamos, não é? O que eu posso dizer a vocês, que diante da ciência, da geologia, o livro A Gênese de Allan Kardec é um estudo da evolução geológica do planeta Terra. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Estudamos isso no capítulo sobre uranografia geral. Estudamos isso sobre a antropologia da evolução das espécies. Então, são contos. A Bíblia, na realidade, foi escrita por mão de homens. E eu disse que foi os hebreus que praticamente escreveram a parte do Velho Testamento, que são contos. Não tem nada a ver. E eu expliquei a raça adâmica, essa raça oriunda de Capela. Isso é ponto.
É claro que uma pessoa aqui na sala, que entra aqui na sala, que seja evangélico e que leva a Bíblia ao pé da letra, eles não têm ideia, a capacidade de entender isso, porque há uma fixação mental, vamos dizer assim, é como se fosse uma lavagem cerebral. Você não se permite ter um novo olhar. E eles levam isso como uma verdade absoluta. Percebeu? Mas nós não. A doutrina espírita lhe dá um conhecimento muito vasto. Você não fica limitado achando que a Terra foi criada em 6 dias, que o planeta Terra só tem 6.000 anos, e que nós saímos, e que a mulher saiu da costela de Adão. Por favor, né? Então, meus amigos, encerrando, na próxima semana nós vamos ter o nosso querido Roberto Sabadini. Roberto Sabadini vai apresentar o estudo. Roberto vai falar sobre a doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Esse é o tema do estudo da próxima semana, e vocês terão aqui a presença do nosso querido Roberto Sabadini. E mais uma vez agradeço a todos vocês, e nós retornaremos de hoje a 15, tá certo?